Seria legal entender a linguagem dos seus bichinhos de estimação. Imagine que você esteja passeando por aí com seu cachorro e de repente... Ei, mestre, olha só aquele cara. Acho que ele não é uma boa pessoa. Vamos dar o fora daqui. Pau, pau. Ou imagine que você esteja saindo de casa e seu gato, estirado sobre o sofá, diga: Ei, amigão, é melhor levar uma sombrinha. Minha cauda está dizendo que vai chover. Ah, e minha comida? Preciso de mais comida. De modo geral, nossos pets podem nos dizer muitas coisas. É que eles têm um superpoder, sabe? Os órgãos sensoriais deles, olhos, orelhas, pés ou patas e pelos, são muito mais desenvolvidos do que os mesmos órgãos dos humanos. Nossos bichinhos recebem muitas informações do mundo exterior. Os animais conseguem ver e ouvir o que você não consegue. Eles também têm uma super intuição, podem antecipar situações perigosas e, além disso, ajudar as pessoas que amam. Mas tem um problema: eles não conseguem falar a linguagem humana. Então o comportamento é sua principal forma de comunicação. Existe uma ciência que estuda o comportamento dos animais, a zoopsicologia. Claro, ela é diferente da psicologia humana. Afinal, tais especialistas só conseguem observar o comportamento dos animais e tirar algumas conclusões. Já pensou se um zoopsicólogo conseguisse conversar com seu pet? Imagine só, um gato cinzento entra no consultório do zoopsicólogo para uma sessão. Olá, Simba, tudo bem? Pode se sentar no divã, por favor. O gato salta sobre a mesa. Não, doutora, tô mais confortável aqui. Enfim, eu escolho onde sentar. Tá legal, então conte-me quais são seus problemas. Na verdade, nenhum. Eu como, brinco e corro no quintal. Às vezes esbarro em alguma coisa, mas não tô nem aí. Não gosto desse clima de outono, dessas chuvas. Acabo dormindo muito. Por falar nisso, Simba, você sente mesmo mudanças no clima? As pessoas não sentem. Bem, às vezes, quando a pressão atmosférica baixa ou sobe, sentimos dor de cabeça. Mas sem uma janela ou uma previsão do tempo, não saberíamos o que esperar do tempo. Bem, doutora, isso é tão fácil quanto cair de pé. Olhe só pra gente. Se dormirmos com nossas costas viradas para uma lareira ou aquecedor, é porque vai nevar ou fazer muito frio. Quando uma tempestade se aproxima, eu geralmente corro ao redor da casa. Mas às vezes eu faço isso só por diversão mesmo. Se eu ficar encarando lá fora pela janela por muito tempo, vai chover. Embora eu possa simplesmente estar espiando o cachorro do vizinho. Não gosto daquele cara. Interessante. Você consegue sentir algo mais sério? Como um terremoto ou algum outro desastre natural? Claro. Vivemos em uma zona sísmica bem tranquila. Mas já ouvi algumas histórias sobre isso. Meus tataravós eram italianos e me contaram uma. Em 1944, em uma cidadezinha perto de Nápoles, um casal de idosos estava se preparando para dormir. O gato deles, Totó, começou a agir de forma estranha. Totó corria pela casa, apreensivo, procurando um lugar para se esconder. Ele nem quis jantar. Na cama, Totó acordou o homem, batendo as patas em seu rosto. Sua esposa lhe disse que o bichano só podia estar tentando alertá-lo sobre algum perigo. Pelo amor de Deus, vamos para a casa da minha irmã. Eles arrumaram as coisas apressadamente e saíram de casa. O Monte Vesúvio entrou em erupção naquela noite. A lava cobriu a cidade deles completamente, mas o casal e seu gato estavam em um lugar seguro. Que história fantástica, Simba. Mas não entendo como o Totó pressentiu o perigo. Eu explico. Antes de um desastre natural acontecer, muitas mudanças ocorrem no meio ambiente. Antes de um terremoto, por exemplo, várias substâncias químicas são emitidas pelas camadas da Terra. Elas entram em contato com o ar e formam íons carregados positivamente. Eles, por sua vez, mudam a composição do ar, da água e do solo. E os gatos com seu faro percebem essas mudanças. Então os animais conseguem detectar até mudanças mais sutis nos campos magnético e elétrico da Terra. E as pessoas, doutora, também conseguem pressentir esses desastres? Uma pessoa em nível subconsciente pode sentir o perigo se aproximando. Nosso pulso pode ficar acelerado e nosso sistema nervoso pode ficar alterado. Mas as pessoas se atêm à lógica e geralmente ignoram tais sentimentos. Temos muitos aparelhos que detectam flutuações na crosta da Terra, mas eles não determinam o momento exato. Os animais começam a se comportar de forma estranha muito antes do início de um tremor. Mais de 40 anos atrás, na China, sismólogos previram que um forte terremoto aconteceria dentro de um ano, mas ninguém sabia dizer a data exata. Então eles resolveram ficar de olho nos animais. Dentro de poucos meses, as pessoas começaram a relatar comportamentos estranhos em seus bichos. Os cães uivavam, os gatos se escondiam e saíam de casa, as galinhas e os patos voavam para cima do telhado, até as cobras se acordavam e rastejavam em meio à neve. Os cientistas soaram um alarme e levaram os moradores para um local seguro. E um terremoto com magnitude 7.3 aconteceu 8 horas depois. Desde então, os cientistas asiáticos vêm estudando o comportamento animal mais de perto. Eles descobriram que, quando o perigo se aproxima, os gatos miam alto, seus pelos se arrepiam e suas orelhas se achatam. Geralmente, eles tentam sair de casa com seus filhotes. Os cães choramingam, latem e podem até morder. É por isso que eu sempre fico longe dos cães, doutora. E os peixes e passarinhos? Quem mora em regiões perigosas geralmente tem um canarinho em casa. Quando pressente que um terremoto está prestes a acontecer, esse passarinho começa a cantar com medo e a balançar suas asas. No Japão, onde terremotos são mais frequentes, muitas pessoas têm peixes dourados em casa. Quando o perigo está próximo, seus peixes começam a se comportar de forma inquieta. Os humanos geralmente são desatentos. Sabe, às vezes fico admirando coisas bonitas por um bom tempo, e meus mestres acham que estou vendo algum fantasma. O que eles não sabem é que a estrutura do olho de um felino consegue captar coisas quase imperceptíveis, como um raio de luz em uma partícula de poeira. Pra gente parece que vocês estão olhando para o nada. Os gatos também conseguem enxergar a luz ultravioleta, e seu campo de visão é de 295 graus. Com essa visão, os gatos já ajudaram as pessoas mais de uma vez. Você já ouviu essa história? Na Malásia, uma senhora idosa estava em casa com seu gatinho. O bichano estava agindo de forma esquisita. Ele não parava de olhar para a senhora e para o teto. A mulher seguiu o olhar do gato e viu um homem no telhado. Provavelmente era algum ladrão em busca de alguma passagem para o sótão, para depois entrar na casa. O homem percebeu que havia sido visto e fugiu. Aqui está outra. Anos atrás, na Iugoslávia, uma jovem voltou da escola e foi para o jardim com seu gato. Ela se sentou à mesa com o gato no colo. Do nada, o felino pulou sobre a mesa, com os pelos arrepiados, e começou a sibilar alto. A jovem olhou para cima e viu uma cobra pendurada. O gato a puxou da árvore com um salto e a prendeu em seus dentes. No fim das contas, ele acabou derrotando a serpente. Uau, como uma pessoa poderia não notar uma cobra? Bem, é porque no mundo moderno as pessoas perderam seu instinto de autopreservação. Não precisamos mais caçar, nem nos esconder de animais perigosos. Estamos muito ocupados com nossa rotina, atividade mental e lógica. Sim, às vezes tenho a impressão de que alguma coisa está errada. Ouço vibrações, até nas pessoas. Fico pensando se é alguma doença.
E por falar nisso, consigo farejar muitas coisas. Claro, porque o olfato dos gatos é muitas vezes mais acentuado do que o das pessoas. Na verdade, você não cheira com o focinho, mas com o órgão vômero-nasal. Ele fica atrás dos dentes frontais, no céu da boca. E o olfato dos felinos também já salvou as pessoas mais de uma vez. Na Nova Zelândia, um gatinho, seu xará, salvou um adolescente. Ele estava na garagem e uma noite acendeu uma vela e adormeceu. A vela causou um incêndio. Os pais do menino estavam dormindo dentro de casa e não perceberam a fumaça. O gato deles, Simba, reagiu instantaneamente. Ele miou e correu pela casa, batendo o corpo contra a porta da garagem. Os adultos correram pra lá para ver o que estava acontecendo e chamaram os bombeiros. Pois é, nós somos incríveis. Sabe, eu também consigo identificar pessoas más. Quando você vê essa criatura pela primeira vez, pode achar que é uma safira voadora. A abelha azul é tão bonita quanto uma joia. E tem listras de cor turquesa em vez de amarelas. Seus enormes olhos verdes se assemelham a esmeraldas. As finas asas marrons parecem camadas de celofane com padrões gravados. A aparência não é a única coisa que as distingue das abelhas comuns. As azuis são solitárias. Não se movem em enxames e não vivem em ninhos grandes. Gostam de se estabelecer em pequenas tocas no solo ou fendas em rochas. Outra diferença interessante entre as abelhas azuis e as comuns são sua maneira única de polinização, que os cientistas chamam de polinização de zumbido. As azuis ficam na flor, a seguram firmemente e começam a agitar todo o corpo, criando uma série de vibrações pequenas e rápidas. Dessa forma, também sacodem a flor, rápida e suavemente. Esses movimentos fazem o pólen sair da antera, então as abelhas param e coletam todo esse pólen. Alguns especialistas acreditam que elas preferem fazer isso em flores roxas, o que as ajudam a se misturar com a planta e a passar despercebidas pelos inimigos. Mas essa teoria ainda não foi comprovada. As abelhas azuis habitam principalmente a Austrália, e são um elemento importante na agricultura do país. Elas trabalham com tomate, oxicoco, berinjela, mirtilo, kiwi e pimenta. Já as comuns não conseguem polinizar a maioria dessas plantas, mas suas parentes azuis sim. Em escala global, mais de 8% das plantas no mundo precisam da polinização por zumbido. É por isso que os agricultores amam e protegem tanto as abelhas azuis. Vespas e abelhas são muito semelhantes em aparência. Às vezes, podem até ser difíceis de distinguir, mas o estilo de vida delas é totalmente diferente. As abelhas são insetos quietos que passam todo o tempo polinizando plantas, coletando néctar de flores e fazendo mel. Podemos dizer que são caminhões pequenos e poderosos. Mas vespas são super carros de corrida. São mais agressivas, muito mais rápidas e mais manobráveis no ar. Suas picadas são mais dolorosas. Sim, também podem transportar pólen de uma planta para outra e se alimentar de néctar. Mas sua principal missão é controlar a população de insetos praga, como pulgões e algumas espécies de lagartas. De acordo com algumas estimativas, as vespas conseguem se livrar de mais de 14 mil toneladas de inseto no Reino Unido durante o verão. Imagine o quanto fazem no mundo todo. E são perigosas. Mas entre elas, há um tipo que se distingue por sua natureza pacífica e estilo de vida. A vespa do barro. Também tem uma coloração preta e amarela, mas parece mais elegante. O enxame de vespas comuns é controlado pela rainha. Mas as do barro são criaturas solitárias. Constroem um pequeno ninho de lama, no qual vivem com seus filhos, e só picam se estiverem em perigo. Ao contrário de outros tipos da espécie, só usam seu veneno para paralisar aranhas, moscas e lagartas. Então, os levam para o ninho para alimentar seus filhotes. Portanto, não se surpreenda se vir uma grande horda de aranhas paralisadas dentro do ninho. Pode haver mais de 500 insetos ali dentro. Quando pequenas, as vespas eclodem dos ovos e imediatamente começam seu banquete. As mais hostis são os vespões, que também são vespas, mas maiores, mais irritadas e com uma picada ainda mais dolorosa, além de uma das mais perigosas entre todos os insetos. Essas criaturas podem atingir o tamanho de um polegar. Isso é 3 vezes maior que uma abelha comum. Os vespões atacam um enorme enxame e representam um grande perigo para qualquer animal. Para combatê-los, as pessoas usam roupas de proteção grossas que se assemelham a trajes espaciais. Mas o pior é que esses insetos invadem colmeias e reduzem a população de abelhas, o que pode levar a uma catástrofe em escala planetária, já que elas polinizam mais da metade de todas as frutas, vegetais, grãos e nozes do mundo. Olha para esse grande zangão zumbindo. Algo de errado com ele, que cai uma flor e... Espere um minuto. Isso não é uma abelha. É algum tipo de inseto bonito verde, laranjado. Ah, agora ele decola e parece um zangão de novo. Conheça a mariposa Cephona dizilas. Graças à sua cor e asas transparentes, cria a ilusão de uma abelha. As asas da maioria dos insetos servem para termorregulação, ou seja, aquecem e resfriam o corpo, aquelas que os ajudam a lutar contra inimigos. Uma borboleta consegue parecer uma criatura grande, graças ao padrão em suas asas. Algumas espécies se comunicam usando vibrações criadas por suas asas. As coloridas têm muitos propósitos diferentes, mas as da Cephona dizilas são transparentes e sua principal função é evitar refletir a luz solar. Durante um movimento rápido, praticamente não brilham na luz e diminuem a cor do animal. Graças a isso, quando a mariposa está voando, outros insetos a enxergam como uma abelha e têm medo de atacá-la. Esses imitadores de abelhas são encontrados na África, Índia, Sudeste Asiático e Austrália. No início da vida, são lagartas verdes brilhantes que se alimentam de folhas de café e romã. Pode parecer que um hamster está sentado no tronco de uma árvore, mas esta é na verdade a mariposa da flanela meridional. Ela é grande e coberta de pelos grossos. Não tente acariciá-la se não quiser ir a um hospital. Há muitos espinhos venenosos escondidos dentro desse casaco de pele. Até mesmo uma picada leve pode fazer você experimentar muitas sensações agradáveis. Outros insetos que fingem ser abelhas e vespas são as moscas das flores. Elas parecem vespas, voam como vespas e imitam picadas de vespas, mas sua habilidade mais legal é copiar o zumbido de abelhas. Na realidade, são criaturas frágeis e inofensivas. Sua capacidade de se transformar em abelhas é essencial para a sobrevivência, e funciona muito bem. Muitos animais e insetos têm medo de se aproximar dessas artistas habilidosas, mas em todo o mundo animal, os pássaros lira soberba recebem o título de imitadores mais talentosos. São pequenos, têm grandes e bonitas caudas parecidas com uma lira, e vivem na Austrália.
Imagine se perder em uma floresta longe de uma cidade grande. De repente, você ouve o som de uma motosserra. Não vê pessoas, mas o ruído está se aproximando. Então ouve o clique de um obturador de câmera. Mas não há pessoas com câmeras por perto. O Lira Soberba cria todos esses sons, graças aos músculos complexos de sua seringe. Ele pode imitar quase tudo. Algumas pessoas ouviram esses pássaros copiando a fala humana. Além disso, são bons designers florestais. As fêmeas constroem ninhos aboboados no chão, em tocas e cavernas. Geralmente põem um ovo e cuidam do bebê nas primeiras 6 a 10 semanas. Vamos descer do céu para o oceano para ver outras criaturas minúsculas. Conheça o polvo de anéis azuis. Esse animal parece tão pequeno e fofo. Sua cor brilhante e anéis azuis são visíveis de longe. O polvo pode caber facilmente na palma da sua mão, mas é melhor não tocá-lo. Encontrar um grande tubarão branco pode não ser tão perigoso quanto essa pequena criatura. É um dos habitantes marinhos mais traiçoeiros do mundo por causa de seu veneno. Uma picada pode derrubar um enorme elefante africano. Ele é muito mais perigoso do que uma cobra-rei ou uma aranha viúva negra, porque sua picada muitas vezes passa despercebida. Você pode não sentir e nem ver quando for atacado. E quando percebe que algo está errado, pode ser tarde demais. Além disso, não há antídoto para o veneno. As glândulas salivares da criatura abrigam bactérias que produzem esse veneno. A mesma substância é encontrada no veneno do baiacu. Quando entra no corpo humano, paralisa todo o sistema nervoso. Os pulmões param de se contrair e de fornecer oxigênio ao corpo. A única boa notícia é que é improvável que esse polvo ataque primeiro. O último caso registrado foi na década de 1960. Polvos de anéis azuis vivem nos oceanos Pacífico e Índico, da costa do Japão à Austrália, e passam a maior parte do tempo em piscinas de marés e recifes de coral. Agora vamos para as areias quentes dos estados do sudeste dos Estados Unidos, onde podem ser encontradas formigas de fogo. Externamente, elas não diferem muito das comuns, mas as pessoas as chamam de formigas de fogo por causa de sua picada. O veneno se assemelha a uma chama. É provável que você sinta queimando o local atingido, portanto, é melhor não encostar nelas e ir embora, antes que qualquer uma delas rasteje para sua calça. Existem tubarões que brilham no escuro, como os tubarões inchados. Eles vivem nas profundezas escuras do oceano, a quase 500 metros abaixo da superfície. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas eles emitem um brilho fluorescente que apenas outros tubarões conseguem ver. Os cientistas detectaram o brilho, pois usaram filtros que bloquearam a luz amarela. Eles acham que essa pode ser a maneira que esses peixes grandes usam para se comunicar com seus amigos. Esse brilho ajuda os tubarões a combater infecções em nível microbiano. Os chupins têm senhas secretas que eles usam para se reconhecer. São um tipo específico de ave parasita, pois põem seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves. Os mais jovens têm um mecanismo interno que reconhece o canto da sua espécie como um tipo de palavra-chave que só eles conhecem. É assim que conseguem encontrar outros de sua espécie. Um urso cinzento tem uma mordida incrivelmente forte. Ele pode parecer fofo, mas se você estiver perto desse grandalhão, é melhor ficar fora do alcance de suas garras afiadas e principalmente da boca dele. Sua força de mordida é superior a 8 milhões de pascals, o que significa que ela consegue esmagar uma bola de boliche. Alguns animais têm listras profundas na pele e outros têm listras mais superficiais. Os tigres estão no primeiro grupo. Não só o pelo é listrado, mas a pele também. O mesmo acontece com outros grandes felinos peludos, como leopardos das neves. As girafas e as zebras estão no segundo grupo, pois têm desenhos apenas em suas pelagens. Falando em zebras, você acha que elas são pretas com listras brancas ou brancas com listras pretas? A princípio, parece que a segunda opção está correta. As listras pretas delas terminam principalmente na parte interna das pernas e na barriga, e o resto é branco. Mas isso não é verdade. Surpreendentemente, elas são pretas com listras brancas. Toda a pelagem delas, tanto a branca quanto a preta, cresce a partir de folículos que têm uma coisa chamada de células de melanócitos. Todos os animais têm essas células. Elas produzem um pigmento chamado melanina, que dá cor aos cabelos e à pele. Quando se trata das zebras, mensageiros químicos dizem quais melanócitos enviam pigmento para qual área do pelo. É por isso que as zebras têm um padrão preto e branco. Mas o branco não é realmente seu próprio pigmento, é a ausência de melanina. Então preto é a cor padrão. Os koalas têm impressões digitais tão próximas das nossas que podem até deixar marcas na cena do crime. Não parece que eles tenham muito em comum com os humanos, mas dê uma olhada nas mãos deles. Eles têm arcos e traços distintos, portanto, se algum koala quiser fazer algo ilegal, seria uma boa ideia usar luvas. Caranguejos fantasma rosnam quando estão perto de criaturas das quais não gostam ou que acham ameaçadoras. Eles fazem isso usando dentes em seus estômagos. Primeiro, avisam que se defenderão se você tentar alguma coisa, mostrando suas garras. Se não funcionar, eles vão para temíveis rosnados que parecem de cães. Mas o barulho vem de esfregar seus 3 dentes alongados e duros dentro de seu estômago. E eles fazem o mesmo barulho quando estão triturando a comida. Falando em dentes, sabia que as presas do narval são uma espécie de dente que sai para fora? Me perdoe a redundância. Ao contrário da maioria das outras baleias, os narvais são os que vêm com uma grande presa, ou dente, que cresce de dentro da mandíbula. Ele tem até 10 milhões de terminações nervosas e é desprotegido, o que significa que a presa é muito sensível a qualquer tipo de contato. É quase como um pedaço de pele, pois as presas geralmente não têm muitas terminações nervosas. Até 95% dos humanos são destros, e o mesmo acontece com os golfinhos nariz de garrafa. Há ainda mais destros entre eles do que entre os humanos. Numa pesquisa, os cientistas descobriram que eles giram para o lado esquerdo mais de 99% do tempo, o que significa que são destros, e eles colocam o lado direito e o olho direito mais perto do fundo do oceano enquanto procuram presas, como lulas, camarões ou peixes menores. Mais fatos interessantes do oceano. Sabia que as baleias jubarte usam bolhas quando vão atrás de suas presas? Você pode pensar que elas não precisam de nenhum método especial, considerando o tamanho delas. Mas quando estão à espreita das presas em águas abertas, essas baleias se unem e usam algo chamado técnica de rede de bolhas. Enquanto nadam em espiral ascendente, elas sopram bolhas debaixo d'água. Essas bolhas dificultam a fuga dos peixes.
A evidência mais antiga que temos de gatos domesticados é de 12 mil anos atrás. Pesquisadores descobriram isso há quase 20 anos, quando escavavam em uma antiga vila em Chipre. Eles encontraram ossos de gato ao lado de humanos, o que sugeria que eles ficavam próximos mesmo quando suas vidas chegavam ao fim. Os humanos eram caçadores, então domesticaram os cães primeiro, algo em torno de 29 mil anos atrás. Mas eles não achavam que precisavam de gatos, até que começaram a se estabelecer e a armazenar as colheitas excedentes. Os ratos se tornaram visitas frequentes nas lojas de grãos, então os gatos foram úteis naqueles tempos. Os papagaios do mar são bastante inovadores quando querem coçar o corpo. Eles certamente podem se orgulhar de seus bicos impressionantes, mas obviamente pensam que não é suficiente para coçar. Os pesquisadores notaram que eles tendem a pegar espontaneamente um pequeno pedaço de madeira para coçar o local irritado. Existe um tipo essencial de formiga que vive apenas em uma pequena parte de Manhattan. Os arredores da Broadway, entre as ruas 63ª e 76ª, são a área que essas bichinhas rastejantes decidiram ser o melhor local para elas. A Manhattan parece ser da Europa, mas nenhuma espécie europeia realmente se iguala a ela. Ei, apaixonados por Harry Potter, vocês acreditam que existe algo como sapo de chocolate? Bem, não exatamente, mas parece que sim. A Nova Guiné e a Austrália nem sempre foram separadas. Elas passaram milhões de anos unidas, até que, cerca de 12 mil anos atrás, o aumento do nível do mar as dividiu. Como estiveram juntas por tanto tempo, alguns animais e plantas ainda habitam ambas as áreas, incluindo relas verdes. Essas pererecas se espalharam por toda parte, e algumas delas, que vivem em regiões quentes e pantanosas cercadas por muitos crocodilos, realmente parecem feitas de chocolate. Todos conhecemos os flamingos por sua cor específica, mas na verdade eles não são rosa. Eles nascem cinza, e é assim que ficariam se não fosse por sua dieta de algas azul esverdeadas e camarões. Esses alimentos têm um corante natural específico, e é por isso que as penas dos flamingos ficam rosadas com o tempo. Quando os pequenos diabos da Tasmânia crescem e deixam suas mães, eles convivem, formando laços que duram o resto de suas vidas. Não só eles, as vacas também têm laços sociais mais fortes do que pensamos. Elas gostam de socializar e fazem amizades duradouras. Uma pesquisa até descobriu que seus batimentos cardíacos aumentam significativamente como um sinal de estresse quando são separadas de suas melhores amigas. Imagine que você poderia simplesmente congelar durante os dias frios de inverno, em vez de ouvir seus dentes baterem e tentar fechar sua jaqueta. Isso é o que os sapos podem fazer. Os sapos anões africanos hibernam principalmente debaixo d'água e passam a maior parte do inverno no fundo de uma lagoa, um lago ou outro corpo de água. Sapos e rãs são geralmente de sangue frio, o que significa que a temperatura do corpo deles assume a temperatura do ambiente. Assim, os sapos podem congelar durante o inverno por causa de uma alta concentração de açúcar ou glicose em seus órgãos vitais. Uma vez que eles descongelam, continuam como se nada tivesse acontecido. Os polvos têm 3 corações e sangue azul. Eles podem se mover a velocidades de 40 km por hora e borrifam tinta que não apenas borra o campo visual do predador, mas também o prejudica. Além disso, eles têm 9 cérebros, o central e 8 cérebros menores localizados em seus braços. É por isso que seus braços podem abrir um marisco enquanto o cérebro central está ocupado fazendo outra coisa. Um polvo até sente os sabores com os braços. Eles têm células em suas ventosas que permitem que os braços toquem e provem, de maneira que detectam as substâncias produzidas pelas criaturas marinhas. Dessa forma, um polvo pode diferenciar presas de rochas.